Oiê, bem-vindos ao segundo vídeo, que também corresponde ao segundo capítulo desse livro que a gente está estudando junto, que é o Perfeccionismo e Saúde. Esse capítulo 2 é intitulado como Modelos Contemporâneos do Perfeccionismo, e ele vem dar uma amarrada na ideia inicial que fala e aborda tanto sobre quão complexo é abordar o perfeccionismo. E aí, como ele foi ganhando esse espaço e essa força para se tornar um campo próprio, ele foi precisando, né, de cada vez mais estudos, refinamento mesmo sobre o que a gente está vendo. Então, para isso, foram desenvolvidos diferentes modelos para compreender, definir e compreender o perfeccionismo. Então, esse capítulo é um desses que já começa a ficar um pouquinho mais sensível de explicar e explanar, porque o próprio livro vem com um resumo de cada modelo que foi sendo desenvolvido. Então, imagina o que é que eu vou poder passar para vocês, sem entrar demais no assunto. Então, começa também, né, assim, os nomezinhos em inglês, então qualquer coisa e dúvida que vocês ficarem, podem perguntar, que eu escrevo por escrito. Mas a gente vai começar, né, também a adentrar como uma apresentação. Então eu digo a vocês que eu fiquei muito amarrada, tentando aprender demais o que é cada modelo, a ideia de cada um. Mas eu acho que a gente se colocar no lugar de tipo, deixa eu ver como que isso aparece pra mim. Se fosse eu tentando entender o perfeccionismo, o que é que eu colocaria e pontuaria de cada paciente meu, do que é que aparece aqui na clínica, do que é que aparece comigo, se a gente tem uma leve tendência perfeccionista. Então, venham abertos para esse vídeo no sentido de entender como que as pessoas foram tentando, né, entender, definir e compreender o perfeccionismo. Então, o capítulo já começa assim, trazendo mais os modelos descritivos. Depois ele segue pelos modelos compreensivos. Tem o modelo do excelentismo, do perfeccionismo, que é bem bonzinho, de uma distinção que ele faz super necessária. Sendo que o capítulo já faz o adendo, que a gente pode estar muito sedento para já entender nosso queridinho do modelo cognitivo do perfeccionismo, mas é algo tão esmiuçado, né, tão mais complexo e realmente o da gente se debruça um pouco mais, que ele tem um capítulo posterior dedicado a isso. Então a gente não vai conhecer neste capítulo 2 ainda o modelo cognitivo do perfeccionismo, mas os anteriores a eles. Então, quando a gente fala de modelo descritivo, a gente está falando de modelos que vão tentar identificar quais eram os principais componentes, as partes do perfeccionismo. E aí, o primeiro trazido é o de Frost. A sigla é FMPS, que vem como uma escala, né, de autorrelato e que compreende o perfeccionismo por 6 dimensões, lá da década de 90, mais ou menos, que vai compreender pelos padrões pessoais de exigência. Ele coloca até como padrões pessoais, mas eu já adicionei assim que são padrões pessoais de exigência que a gente coloca em si mesmo, né? Então, o quanto eu quero que seja alto. Não é só um padrão que eu coloco para mim, é esse padrão alto. Uma segunda dimensão é essa preocupação que o perfeccionista vai ter com erros, com falhas, de equívocos, de como já é essa tensão para ficar atento e preocupado com isso. A terceira dimensão, que eu acho que é uma bem significativa, que fala sobre a dúvida sobre ações. Então, esse é um convite para a gente olhar como às vezes o perfeccionista quer. Então, às vezes é aquela própria tendência de procrastinar algumas coisas. Então, essa terceira dimensão já fala um pouco sobre isso. As outras três foram até sendo reformuladas depois de um tempo, porque não foram mais vistas como determinantes, realmente como partes essenciais, que é organizações, né, essa tendência de querer as coisas organizadas,
expectativas parentais e críticas parentais. Então, isso depois foi sendo estudado até pelo próprio autor como, podem ser fatores antecedentes, mas não necessariamente que compõem. Então, essa escala, né, a FMPS, é algo que ainda, né, é até utilizada por aqui para compreender. Então, se quiserem dar uma pesquisada nos próprios estudos dela, é muito bom. Já um segundo modelo descritivo, que é o de Hewitt e Fletch, e também vem com a abreviação HIF-MPS. Ela vem com 3 dimensões, é uma escala de 45 itens, e tem como ponto central o pressuposto, né, assim, a necessidade de perfeição que esses indivíduos possuem. E aí, essas 3 dimensões é algo que a gente já escuta falar um pouco mais ainda hoje, é mais tá mais no nosso vocabulário, no nosso dia a dia, que são aquelas 3 do perfeccionismo auto-orientado, quando eu volto para mim mesmo essas expectativas e essas exigências, é auto-orientado, é para mim mesma. O socialmente prescrito, que é o que envolve tanto essa ideia de que é que as expectativas que os outros podem ter sobre mim, quanto o que eu acho, né, que é esperado, o que é valorizado pela sociedade de um modo geral, que é que eu tenho que suprir pelo social. E o terceiro, que é o perfeccionismo voltado, orientado ao outro. Então, as minhas exigências não param em mim, elas são, às vezes, direcionadas ao que é que eu espero do outro. Acho que no primeiro capítulo, primeiro vídeo que eu falei, até como aparecendo em relacionamentos, seja familiares ou amoroso, de quando eu me frustro demais com alguém porque minha expectativa para ela tá lá em cima. Então, esses 3 são bem disseminados, assim, até hoje a gente vê, e é uma compreensão muito boa para a gente fazer com os próprios pacientes, de entender assim, ai, perfeccionismo, a gente fala de um modo tão geral, mas com quem? Onde? Né? Como? Então, esse modelo já vem dando uma esclarecida maior de quão diverso pode ser. Depois, né, com o andamento, vem o de Stanley, que vem a sigla, né, dessa escala, que é o APS, que foi feito inicialmente como uma forma de monitorar os progressos feitos. E aí ele traz 3 dimensões também, que é sobre padrões, essa ideia de padrões que a gente coloca, ordem, que se assemelha um pouco lá naquela primeira ideia de organização, da ordem que o perfeccionista gosta de ter. E a terceira, que é muito significativa, que é a discrepância. Eu acho que é até dentro desse modelo o mais significativo, que essa dimensão de discrepância quer falar sobre essa distância que existe entre o eu ideal e o eu real. Mas essa própria escala também foi reformulada, né, e passou realmente por, como é que eu posso falar? Por revisão. Então, ela acabou virando posteriormente uma classificação em 3 níveis, a depender da dinâmica aí desses componentes, que é o perfeccionista adaptativo, o não perfeccionista e o perfeccionista desadaptativo, que acaba sendo onde a gente mais se debruça, assim, e os estudos também. E tudo isso foi evoluindo, sendo que chegaram, né, assim, a um estudo e outros estudos, na verdade, foram chegando até esse momento, de tentarem colocar em 2 fatores gerais. E esse aqui é bem legal, porque no próprio livro ele coloca uma tabelinha de como esses 2 fatores abrangem essas outras dimensões já faladas no capítulo. Que o primeiro fator são os esforços perfeccionistas, que envolvem esses altos padrões de exigência, a motivação por essa necessidade de ser perfeito. Então, esforço fala mais sobre essa dinâmica que a gente vai criando de padrão, de necessidade, é, de busca mesmo por essa perfeição e referências que a gente vai criando para isso. O segundo fator são as preocupações perfeccionistas. Então, entra aquela preocupação com os erros, a intolerância à incerteza que a gente vai criando,
o medo da avaliação dos outros, a evitação, né, as críticas que a gente vai tendo. Então, esse andamento dos estudos compreende bem alguns compreendem todas as dimensões faladas anteriormente. Algumas ficam de fora, porque, como eu falei, não foram vistas como determinantes para definir o perfeccionismo, mas como os fatores, às vezes, ou de antecedente, né, para o desenvolvimento do perfeccionismo, ou para a manutenção, que é como ordem e organização, as expectativas e críticas parentais. Isso vai vendo depois para avaliação maior, mas não como definidora do perfeccionismo. E aí, com todos esses modelos descritivos, a gente chega, né, o capítulo vai para o modelo compreensivo do comportamento perfeccionista. Que isso já significa um bom andamento, né, assim, avanço, por considerar outras coisas envolvidas no perfeccionismo, como os aspectos motivacionais e também relacionais. Acho até que, assim, os relacionais ganham muita força aqui nesse momento. E aí ele vai trazendo por 3 níveis que o modelo compreensivo vai trabalhar. O primeiro nível, que é o nível de traço, que vai abordar o que, vocês vão entender melhor. O segundo nível, de relacional, voltado ao outro. E o terceiro nível, de relacional, intrapessoal. E aí, esses últimos dois relacionais é a forma com que a gente fala como que o perfeccionismo acontece. Nesse primeiro nível de o que, a definição, né, e o que é que o traço perfeccionista tenta abordar, vai compreender esses que a gente falou anteriormente, do perfeccionismo auto-orientado, do perfeccionismo socialmente prescrito e do perfeccionismo orientado ao outro. Que é o quê? Né? Assim, como que ele acontece. E aí, o relacional voltado ao outro é como eu expresso para o outro. E no capítulo começou uma definição assim muito boa, uma explanação que eu nunca tinha parado para pensar verdadeiramente. Por isso que é muito bom a gente entender mais de como que foi sendo desenvolvido toda a ideia do modelo perfeccionista. Eu sempre fui direta para o modelo cognitivo. E eu nunca tinha parado para ver assim, como é que foi o modelo descritivo, como é que foi o modelo compreensivo. Então, no relacional voltado ao outro, ele aborda sobre a autorrepresentação perfeccionista e como ela tem 3 facetas, que é muito bom de vá pensando aí como que é isso para algum caso seu assim voltado, como que isso aparece na sua clínica. A primeira faceta fala sobre essa autopromoção, do como eu quero, né, assim, me promover, me mostrar, levantar a minha bandeira de como eu sou perfeccionista e como eu sou bom. Acho que eu nem queria dizer assim, levantar a bandeira de ser perfeccionista, mas levantar a bandeira de como eu faço tudo bem feito. A segunda faceta vem a de não demonstração, que fala sobre eu não querer demonstrar em comportamentos observáveis, deixar a brecha para que as pessoas possam observar no meu comportamento algum equívoco ou erro meu. Então, nessa autorrepresentação, vem, eu primeiro gosto de me autopromover, segundo, eu não gosto de demonstrar, dar margem para demonstrar algum comportamento que não seja perfeccionista. E a terceira faceta vem a não revelação. Então, eu não quero expressar coisas pessoais minhas para as pessoas. Então, fala mais sobre essa característica de eu tento me privar de não falar dos meus sentimentos, de inseguranças que eu posso ter, porque eu não posso expressar as minhas falhas. Então, eu tenho que me promover, eu não posso demonstrar e não posso expressar qualquer coisa que desvie dessa ideia perfeccionista. E aí, o relacional intrapessoal é a forma como eu expresso para mim. Então, aqui é onde vão entrar as autocríticas, esses padrões de pensamento que a gente vai desenvolvendo
para manter toda essa logística e dinâmica do ser perfeccionista. Então, que pensamentos vão amarrar, consolidar essa minha forma de pensar e agir. Então, esses níveis não são distintos, eles, na verdade, vão complementando um ao outro. E eu acho que entender isso facilita da gente entender, de compreender mesmo o que é que está sendo ouvido. Porque não é para distinguir, é para especificar, e cada um realmente pode se sobrepor. E como pressupostos, digamos, colocando assim, o perfeccionismo envolve essa motivação irracional e compulsiva em torno dessa necessidade, como aspecto de sobrevivência mesmo, de ser perfeito, para poder se sentir seguro e protegido. Então, aqui fala do aspecto mesmo de sobrevivência que a gente desenvolve, porque só tem esses dois desfechos. Ou é a perfeição total, quando eu atinjo aquilo, ou eu já caio por terra, é o fracasso total. Por fim, a gente chega no capítulo ao modelo do excelentismo perfeccionista, que a sigla seria do MEP. E aí esse modelo chegou para responder algumas perguntas que meio que ficavam de fora desses primeiros, né? Descritivo, compreensivo. Aqui já elucida, como eu falei até no início assim do vídeo, algo muito importante, que é a gente precisar diferenciar o que é o perfeccionismo e o que é o excelentismo. Então, uma frase que me marcou muito desse capítulo, assim, principalmente desse ponto, mas eu acho que amarra bem a ideia do perfeccionismo, é: o perfeccionismo começa onde o excelentismo termina. Então, não tem nada de errado. É a gente querer ser mais, em a gente querer dar o nosso melhor. Mas é a forma com que isso vai acontecendo. Qual é a característica disfuncional envolvida aí? Então, no MAP, ele vai entrar por esse modelo 2 por 2 dos dois fatores, que compreende aqueles dos esforços perfeccionistas e as preocupações perfeccionistas. Mas aqui vai ser visto com a interação que pode acontecer em se eu tenho um alto esforço perfeccionista, uma baixa preocupação perfeccionista, se eu tenho baixo esforço perfeccionista, uma alta preocupação perfeccionista, ou baixa e baixa, alta e alta. Então, vem desse modelo 2 por 2 para tentar fazer, né, essa diferenciação necessária. E aí, um ponto central de distinguir o perfeccionismo e o excelentismo vem: como é que essa pessoa lida com o fracasso? Não só com o fracasso, como é que essa pessoa também lida com o sucesso? Porque o perfeccionista tem muito essa ideia assim também. Quer tanto aquele melhor, mas até quando atinge esse sucesso, e aí? Já vira a chave de novo. Então, o sucesso nunca é suficiente. Então, além de ser a forma como lida com o fracasso, também vem como que lida com o sucesso. Então, os padrões perfeccionistas são a característica, né, disfuncional que é central ao construto, porque vem de uma forma muito rígida. E aí, o excelentismo, que é essa busca por querer mais, vem de uma forma mais flexível. E eu gostei muito da palavra bem act, como eu gosto, que o excelentismo vem com mais flexível e engajado. Por quê? Dá mais margem. Os próprios esforços perfeccionistas que as pessoas excelentistas, né, colocando assim, têm, trazem uma atitude mais aberta, trazem maior possibilidade de aprendizado do que aquela rigidez de perfeccionismo. Então, são pessoas que possuem uma atitude mais aberta com o fracasso, não porque querem fracassar, mas porque entendem que é um preço a se pagar de quem está se expondo, de quem está se dispondo a querer ser melhor. Então, no excelentismo é valorizado o esforço e a aprendizagem. São padrões altos, mas são mais realistas. Então, quando a gente faz essa distinção, e esse modelo vem para isso, é porque ajuda a gente até em como a gente vai intervir. Então, se a gente precisa fazer
uma reestruturação cognitiva, se a gente vai fazer alguma exposição com esse paciente, algum treino de tolerância à incerteza. Então, até na psicoeducação, se a gente pega como ponto central assim da TCC, a gente precisa ir clareando o que é perfeccionismo e o que é o excelentismo, você buscar aprimoramento. E como isso é justo e que bom que você quer ser melhor. Mas como e a que custo? Então, esses modelos, né, assim, na verdade, falando mais propriamente do MAP, esse modelo do excelentismo, ele contribui para entender mais da motivação e da própria regulação emocional envolvida dentro da dinâmica perfeccionista. Então, esse modelo vem mais com essa apresentação, né, digamos assim, e é muito bom da gente olhar como não se fala de tipos distintos de perfeccionismo, mas dimensões que se interagem e acabam resultando em distintos indivíduos perfeccionistas. Então, não é que existem diferentes tipos de perfeccionismo, mas é a forma como o perfeccionismo vai aparecendo, a dinâmica de todas essas dimensões que a gente viu, que vão fazendo indivíduos perfeccionistas distintos. Fiquem aqui. Até o próximo capítulo. Vamos tentar manter, né, esse estudo comigo com essa maneira leve. Esse capítulo eu sei como é muito mais apresentado e conceitual. Na verdade, toda essa primeira parte do capítulo. Mas vem como essa apresentação, incentivo ou resumo a você lendo e acompanhando do seu livro, ou vendo se esse livro faz sentido para você, né, comprar e aprofundar seus estudos. A gente sabe que é caro investir, né, em livro, mas desde já, assim, para mim tá valendo o investimento e os diferentes insights, assim, que cada livro traz. Então, nesse capítulo mesmo, tem um exemplo, né, de uma pessoa que tem essa motivação mais flexível, porém comprometida com o seu desenvolvimento, e de uma pessoa que já vem mais rígida e os custos envolvidos nisso. Então, vamos seguindo por aqui. É um prazer ter você e até o próximo vídeo.